Então, nesse momento, vamos nos colocando aqui neste momento presente, neste aqui e agora, deixando um pouquinho aquilo que pode nos tirar desse momento, nas mãos dos nossos benfeitores espirituais, com a certeza de que tudo está sendo encaminhado e amparado. E assim nos conectamos aos benfeitores desse projeto, aos nossos mentores pessoais, pedindo para que a nossa consciência ela se abra, para que possamos abrir o nosso coração para essa partilha, para todo esse conhecimento que nós vamos agora partilhar uns com os outros. E assim vamos até o nosso Mestre Jesus, aonde pedimos, Pai, seja sempre conosco, nos fortalecendo em nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus. Amém. O espírito, ele se manifesta direto através do corpo ou tem um intermediário? Então, vamos lá. Então, o espírito, né, criado por Deus, né, que nós colocamos lá, a centelha divina, a inteligência, né? Então, a inteligência está no espírito, né? Claro que nós vamos evoluindo, né? Porque tá lá, fomos criados simples e ignorantes, e aí nós fomos, através das diversas vivências, nos diversos reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar a termos a consciência e chegar no reino hominal, né? Então, nós temos essa inteligência, que é o espírito. Mas para interagir com a matéria, o espírito em si, a essência divina, ela não consegue, tá? Então, ela precisa de um intermediário, que Kardec nos traz com o nome de perispírito. E por que ele traz com o nome de perispírito? Porque ele faz uma analogia à semente, né? Que tem a semente, né? E tem o perisperma, que é aquilo que envolve a semente. Então, é esse intermediário, né? Ele é um composto, um instrumento semimaterial, que ele não é de uma matéria tão densa como essa mesa, mas também não é espiritual, que faz essa comunicação entre o corpo físico e o espírito, né, que manifesta, né? E, inclusive, também, quando nós estamos desencarnados, as nossas características, né? Então, quando as pessoas, às vezes, têm as vidências e trazem, eu vi um irmão desencarnado, assim, assado, cozido e frito, né? Com a veste branca, ouvi meu pai, ouvi minha mãe que desencarnou. É esse perispírito que traz esse formato, mas quem dá a forma, quem comanda a forma é o espírito. Interessante. Então, perde-se o corpo físico, material, mas não o corpo espiritual, o perispírito. Não. O corpo espiritual, ele sempre vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. O que muda conforme o nosso burilamento moral, conforme a nossa evolução, nós vamos sutilizando esse corpo espiritual, né? Então, mas ele está sempre ali, porque o espírito ele precisa de algo material, nem que seja uma matéria muito sutil, muito... Kardec usa a expressão quintessenciada, né? Então é bem sutil, assim, é difícil de nós descrevermos, né? Aqui nesse plano. Ele precisa para poder se expressar. Pensando em espírito, estudando a doutrina espírita, às vezes a gente não pensa que tem, vamos dizer assim, não vou dizer dimensões ou vibrações, né? Porque eu me recordo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que no próprio plano espiritual, não são todos os espíritos, só por estar fora da matéria, que se apercebem, né? Então o André Luiz às vezes chega perto de espíritos ali, até mais grosseiros, obsessores, que tá ali só com o seu corpo perispiritual, mas o espírito tá numa vibração mais densa, não percebe esses que estão mais sutis, né? Exato, porque é uma questão que nós vamos nos afinar com as pessoas com as mesmas vibrações. Mas trazendo essa questão para a nossa vida prática, né? Falar assim, nossa, mas como que um desencarnado não consegue perceber a presença de um outro desencarnado Isso. ali, né?
na nossa vida prática, a gente está num dia bem acelerado, corrido, não é? Você fala, meu Deus do céu, preciso ir no supermercado, preciso ir no banco, preciso... Aquela vida, né? Aquele dia mais atribulado. E às vezes você vai fazer as suas coisas, não passa às vezes um amigo e você não vê? Porque você tá tão centrado naquilo que você tem que fazer que você não se apercebe de nada ao seu redor. Então, isso também acontece no plano espiritual, né? Então, a pessoa, ela tá tão ali... centrada naquele estado vibracional dela, ela se fecha tanto que ela não consegue se aperceber do que a rodeia. Inclusive também na questão vibracional. Porque para que nós possamos nos vincular, é necessário afinidade. E isso também acontece aqui. Nós nos afinamos, né? Nós convivemos com quem temos afinidade, com quem não temos afinidade não convivemos. Então, trazendo isso para o plano espiritual é a mesma coisa. A gente não percebe quem não tem afinidade conosco, seja às vezes pessoas muito superiores ou até mesmo espíritos mais elevados, né? Mais sábios e os espíritos menos sábios. Mas a partir do momento que há o despertar, né? Que todos nós temos em determinado momento da vida. Então, isso é muito importante, né? Pensar assim, nossa, então uma pessoa que desencarnou ainda não tão sábia. Vai ficar ali para sempre? Ela nunca vai evoluir? Não. Em algum momento, todo o processo que ela passa de aprendizado, de burilamento, ela tem o despertar. E naquele momento que ela tem o despertar, ela sempre vai ser amparada. E ela sempre está amparada, que ela não consegue acessar o amparo. É como se, às vezes, os nossos benfeitores, eles querem nos dar a mão, mas a gente não agarra. Interessante. É isso que acontece. E na nossa vida prática também, quantas vezes nós queremos auxiliar alguém, às vezes num momento muito difícil, queremos tirar a pessoa de algum ciclo vicioso, alguma coisa assim, e você tá ali com a mão estendida e ela não agarra. Então quer dizer que a gente sendo teimoso encarnado, se a gente persistir teimoso, vai ser um espírito teimoso só sem o corpo físico, mas continua a mesma coisa. Continua, né? Então, assim, não é porque a pessoa desencarnou que ela mudou, não. Sim. Da mesma forma que ela desencarnou, ela permanece. Aí as pessoas pensam assim, mas a pessoa vai ter mais consciência, né, do que ela fez? Nem sempre. Depende muito do estado de cada um. Vai se ela quiser, né, acessar, que tiver esse desejo da mudança, né? Exato. E se é permitido também, porque às vezes, em determinadas situações, não ter consciência plena é uma misericórdia divina, porque o espírito não dá conta de absorver tudo aquilo, né? E você diz assim, de ter consciência do que fez nessa última encarnação ou até mesmo acessando encarnações passadas? Do que fez nessa encarnação, de encarnações passadas, né? Então, às vezes, aquela memória... Porque, às vezes, nós pensamos assim, o espírito vem para o corpo físico, cessa a memória, né? De vidas anteriores, de reencarnações anteriores. Então voltei, nossa, vou lembrar de tudo. Nem sempre. Porque, muitas vezes, por misericórdia divina, não é o momento de você acessar essas memórias, né? Então, é todo um estado de que cada um vai fazer essa transição. Da mesma forma que cada um fez a transição para encarnar, é muito individual a transição de cada um no desencarne. Então, por isso que é muito importante, sempre que possível, assistir podcasts como o seu, por exemplo, para que nós possamos despertar essa consciência e buscar fazer essa transição da melhor forma possível, né? E buscar sempre o amparo, buscar sempre essa conexão. Né? Eu estava lendo recentemente um livro da Vera Lúcia Marinzec e o autor Antônio Carlos, e o nome era Véu do Passado. E ali o personagem principal ali, né? Ele desencarna e ele vê que para ele conseguir continuar evoluindo, progredindo,
e ele conseguisse ajudar os familiares que estavam encarnados ainda, ele tinha que ver. Aí ele conseguiu ver outras reencarnações e estava surgindo de forma sutil, de forma natural na mente dele, né? Os flashes dessas outras existências, aí ele dialogando ali com o instrutor, com o mentor dele, né? Falou, você já está preparado, porque se não tivesse vindo naturalmente, não seria o momento, mas se você quer tal, aí ele acessa e ele vê os conflitos, os dramas, mas mesmo assim, como ele já estava tocado de compaixão, mesmo ele vendo que aquele que estava encarnado, que ele tinha um carinho por ser familiar, tinha feito algo muito ruim para ele em outra existência, e ele também viu o que ele tinha feito, mesmo assim ele pôde continuar, né? Mas é um tema que é bem assim polarizado. Muitos falam assim, eu não queria saber de nada. Não queria nem saber dessa última existência, quanto mais de outras, né? Sim. E outros não, né? Às vezes acho que a gente pode olhar desde que não seja uma curiosidade vazia, né? Pro passado, né? Exato. Nada na criação acontece ao acaso, né? E tudo que segue a criação sempre vem a serviço do que edifica. Sim. Então, como você disse, uma curiosidade vazia não edifica. Agora, se é porque eu quero me aprimorar e auxiliar a quem eu tenho afeto, então me é permitido acessar. Até o meu próprio espírito faz esse movimento para que eu acesse. Por quê? Porque eu já tenho, de repente, a gente pode, não sei se esse termo é o mais adequado, mas é o único que me vem, maturidade espiritual e moral para pegar aquele instrumento e construir. Do que, às vezes, acessar um conhecimento que pode, inclusive, não me agregar e ainda me gerar sentimentos que não vão me trazer benefício nenhum, como remorso, vingança e etc. Porque Então, tanto o outro pode ter nos causado muito mal, quanto aquelas notícias que a gente vê na televisão, né? De crimes e barbaridades que a gente fala e fala, meu, como pode e tal. Eu fico às vezes imaginando, né? Que a gente às vezes se pega julgando, né? E fala, meu, e se eu desencarnar, acessar e eu ver que eu fiz coisas muito piores, né? Do que aquelas que hoje eu vejo e acho um absurdo, né? Será que eu teria um equilíbrio emocional ali para eu me auto-perdoar, né? Então acho que a espiritualidade é sábia nisso, né? Você tinha falado daquele que desencarna e aí os familiares, às vezes, aqueles que têm a vidência tal, vê o espírito e reconhece, né? Pelas características. Então, quando a gente desencarna, a gente assume o corpo espiritual, a forma da última encarnação? não necessariamente, mas muitas vezes vem como uma forma, porque nós ainda, neste plano, precisamos de identificação, né? Até Kardec, eu não sou muito boa de lembrar a obra, mas se eu não me engano, é no Livro dos Médiuns, quando ele fala sobre as comunicações. E ele diz assim, que não importa quem assine, que o que importa é o conteúdo da comunicação, né? E nós ainda, neste plano, precisamos dessa identificação, né? Quem trouxe foi Bezerra de Menezes, é como se fosse uma validação daquela comunicação, né? E então o espírito muitas vezes para até acalmar a família, né, mostrar que ele está bem, que está tudo bem e que ele ainda existe, embora de uma outra forma, num outro plano, ele adquire as características da última encarnação para que ele seja reconhecido. Dizer, olha, eu estou aqui. Mas não necessariamente ele vai adquirir aquela forma para sempre. Sim. Né? Porque nós estamos, né, em constante evolução, então nós vamos assumir diversas formas conforme aquilo que for necessário para a nossa construção. Então ele vem nesse sentido, e às vezes ele nem traz a característica dele, né, ali, o corpo, mas às vezes ele traz um objeto que é muito particular dele. Por exemplo, minha mãe adorava margaridas. Ou minha mãe adorava camélias, por exemplo. Então, de repente, ela traz num sonho a camélia, o perfume, para mostrar que ela está ali, né? E que ela
não é nem que não é nem que às vezes ela está ali conosco, mas que ela existe, que a vida não acaba. Então, às vezes, essas comunicações vêm para consolar, né? Como Chico fez brilhantemente através da sua psicografia, né? Quantas mães Chico não consolou, né? Não mostrou que elas realmente foram lindos instrumentos, né? Porque a maternidade é um lindo instrumento, né? De evolução, né? Permite que venha e às vezes a mãe tem que entregar antes, né? Que ela se vá, ela precisa entregar. E aí quando ele faz essa psicografia, ele faz esse consolo e dizer, olha, o seu filho ainda vive. Você foi um portal de vida, tanto dele vir para cá como dele ir para lá, né? Sim. Então é nesse sentido também, né? Você falando dessa questão da lembrança, às vezes nem não, lógico que aquele que tá com a saudade daquele familiar que desencarnou, né? Sim. Gostaria de receber uma mensagem, né? Ainda mais de um médium igual o Chico, que não deixou margem de erros, né, nas mensagens, mas muitas vezes vem pela intuição, né? Igual você falou assim, de um perfume, de um cheiro, de uma lembrança. E o André Luiz e outros espíritos que trouxeram mensagem fala muito disso, né? Quando aquele familiar se aproxima e o ente querido do nada, né? Lembra do familiar e sente a presença. Então, muitas vezes quando vem uma lembrança que a gente, do nada na nossa mente, assim, não teria um motivo, não teria uma data, né? Pode ser esse familiar que se aproximou e deu quis passar esse sentimento, ó, você não tá sozinho, eu ainda tô aqui, né? Sim, exatamente. Então, isso pode acontecer, né? E assim, em momentos, claro, né? Nós ainda estamos galgando a nossa evolução, ainda somos crianças espirituais, então a falta, a saudade aperta, né? Daquela pessoa, enfim. Então, assim, na dúvida, uma boa prece, envolver em amor porque assim, em nenhum momento, né, o Espiritismo diz que não é bom sentir saudade de quem você ama que partiu. Mas é aquela saudade saudável, né? Que nem a gente sente, às vezes, quando alguém viaja, né? Eu falo, meu Deus, a gente sente saudade de alguém que viaja e nós conseguimos fazer uma videochamada. Imagina quando alguém se vai e eu não consigo fazer videochamada, né? E eu preciso confiar, como você bem disse, na minha intuição e na minha sabedoria espiritual para fazer a conexão com essa pessoa, né? Então, toda vez que isso vier, uma boa prece, envolve em amor, honra e agradeça por você ter partilhado da vida, né? Por você ter esse vínculo de amor, né? Que é uma bênção. E tudo vai se acomodando e se moldando. Mas muitas vezes, quando vem assim, é um sinalzinho de que a pessoa tá ali, ou que ela tá bem, ou que, né? É uma forma de mostrar que ela só transcendeu, né? Ela não esqueceu de ela não nós, né? esqueceu de nós, né? Então, é isso. No início você estava falando sobre a questão da enfermidade, né? Que vem no espírito, ali pro corpo perispiritual e manifesta no corpo físico, né? Com relação ao passe, né? Quando a gente vai no centro espírita, aquele passe está atuando diretamente no nosso corpo físico ou no perispírito? O que você podia dizer para nós sobre essa questão, assim? Então, vamos lá, né? Então, o perispírito, ele é o grande intermediário de comunicação entre o espírito e o corpo. Tá. E os grandes links, né, de força, né, são os nossos centros de força. Então, nosso coronário, nosso frontal, laríngeo, cardíaco, o plexo, o básico e o genésico, né? Então, o passe, ele faz uma mobilização fluídica. Então, ele atua no nosso corpo espiritual. E, obviamente, harmonizando o nosso corpo espiritual, há uma harmonia no nosso corpo físico. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas, eu tô com uma dor de cabeça, tomei um passe, né?
ela se sente aliviada. Até porque também, muitas vezes, alguns sintomas, o nosso perispírito, ele é moldado de acordo com as nossas emoções, né? Então, André Luiz descreve muito bem isso, né? Quando nós sentimos emoções que nos edificam, amor, compaixão, nosso perispírito se sutiliza, fica mais leve. E emoções não tão edificantes, né? Digamos assim, né? Ele se adensa. Então, o que que acontece? De acordo com as nossas emoções, nós também mobilizamos o nosso perispírito. E muitas vezes vêm os sintomas físicos. Então, por que que às vezes também as pessoas, ao tomar o passe, elas também melhoram? Primeiro, tem essa mobilização fluídica, né? Então, que harmoniza, né, o nosso corpo espiritual. E também um reequilíbrio das nossas emoções. Então, às vezes, aquele sentimento, aquela angústia que eu estava no peito, a hora que eu escuto a palestra, que eu acesso o evangelho, aquele ambiente, aquilo se abranda. E aí, o meu perispírito se acomoda e aí meu corpo físico melhora. Então, olha como o nosso corpo físico nos alerta sobre o que está acontecendo no nosso interno, né? Então, isso acontece muito. Então, por isso que é bem importante sempre quem, né, sente de aderir, né, e, né, tomar o passe é sempre muito bem-vindo. E é por isso que também tem a palestra antes. Porque, na verdade, é ali na palestra que eu consigo virar a minha chavinha. Então, eu me acalmo, né? Então, às vezes eu chego de um dia um pouco mais atribulado, de muitas atividades, então eu acesso a palestra, aquele conhecimento toca o meu coração, muda o meu estado emocional, o meu estado mental, e aí eu consigo sutilizar, né, o meu perispírito para que também eu consiga receber o passe. Por quê? Se eu entrar também na câmera de passe de uma forma muito fechada, nunca você vai deixar de ser amparado, mas você também não vai ter todo o proveito que você poderia ter, né? Como se a gente estivesse criando barreira para a espiritualidade ali tá agindo e auxiliando, né? Exatamente. E você falando antes, né, da nossa correria no dia a dia, que muitas vezes a gente passa desapercebido por um amigo, por alguém. Então, quer dizer, se a gente tá numa correria tão grande que a gente não vê o amigo, às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? E quando a gente vai ver, a doença já está materializada, vamos dizer, no corpo. Exato. Foi uma falta de cuidado, de olhar para a gente já ter... Porque se a gente tivesse um pouco mais de atenção, a gente já ia ter percebido as nossas próprias emoções em desequilíbrio e ter atuado antes. Sim. Eu tenho uma frase, né, que todo mundo... Tem duas frases que eu gosto muito, que é o conhece-te a ti mesmo, que todo mundo conhece, e conhecereis a verdade te libertará. Então, eu tenho dentro dos estudos que eu já fiz, não só do espiritismo, mas também de outras vertentes, conhecereis a verdade te libertará. Então, às vezes a gente sempre pensa que é a verdade de um mestre, né? Então, é a verdade do Cristo, é a verdade de Sócrates. Quem trouxe a verdade? E se nós olharmos bem a história, nenhum mestre disse assim, eu estou com a verdade. Porque senão ele não seria mestre. Porque o conhecimento, ele sempre está em expansão. A criação é expansão. Então, o conhecimento também se expande. Mas eu falo conhecer a verdade sobre você mesmo. Porque quando você se olha com verdade, ela te liberta. Então, te liberta em que sentido? Eu começo a me olhar, porque somos uma dualidade, temos a nossa luz, mas temos as nossas sombras ainda a serem trabalhadas. Então, quando eu conheço e não nego, eu integro e eu falo, isso me define, me liberta. Porque eu trago para minha consciência aonde eu ainda preciso me aprimorar, aonde eu ainda preciso melhorar. E a partir do momento que eu tenho conhecimento da minha luz, eu consigo iluminar a minha sombra, trazer essa luz para a minha sombra, fortalecer. Então, é conhecer a verdade. E nós, assim, muitas vezes estamos sempre falando do outro.
Vamos fazer pelo outro. Sim, temos que fazer pelo outro, mas primeiro, você está fazendo por você? Porque nós só fazemos para o outro aquilo que nós fazemos por nós mesmos. Então, eu só consigo doar para o outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, é a grande reforma íntima que a gente... Que pode ser o tema que for, cai nela, né? Cai nela, porque... assim, a gente sempre dá uma desviadinha dela e fala assim, não vou olhar para isso agora. Não nessa encarnação, não né? nessa encarnação, né? A frase da procrastinação espírita, deixa para a próxima encarnação, Sim, a gente resolve. A misericórdia divina não tem pressa, né? Mas é sobre isso, é conhecer a sua verdade, né? E acolher, né? Não é negar. Então, nossa, mas você é espírita e você sente raiva? Sim, ainda sinto. Ainda sinto angústia, ainda sinto tristeza, mas também sinto alegria, sinto leveza, sinto suavidade, sinto amor, sinto compaixão. Então, é isso que faz com que nós tenhamos essa reforma íntima. Por quê? Porque todos esses sentimentos, emoções, não estão no nosso corpo físico. Estão aonde? No nosso espírito. E se eu quero evoluir, eu tenho que ter consciência do que eu sinto e do que eu penso. Porque se eu não tiver consciência, como eu mudo? Perfeito. E no próprio, acho que nos 12 passos, né, assim, do NA, do AA, a primeira coisa é reconhecer o vício, né? E se eu falar assim, eu quero ser um espírito melhor, mas eu deixo amplo, quer dizer, será que eu fiz esse mergulho de ver o que eu preciso tirar, diminuir, o orgulho, o perdão? Porque se a gente não reconhece primeiro que tem que melhorar isso, fica para depois, né? Tem patologia, tem alguma enfermidade que se manifesta no corpo que tem uma ligação direta com alguma área emocional ou moral ou não? É cada um que vai identificar, é dor na coluna, o que eu tenho que ver, se é no joelho, tal, não... É a pessoa fazer o mergulho ou tem geralmente quem tem isso tem essa relação ou não? Assim, tem algumas receitinhas de bolo com relação às patologias psicossomáticas, né? Que eles chamam, quem tem dor no joelho é porque não é muito flexível, quem tem dor na cervical é porque quer carregar o mundo nas costas. Porque você vai fazendo um estudo e vai vendo que tem uma quantidade de pessoas com a mesma característica de personalidade que desenvolve as mesmas doenças ou sintomas e etc. Mas não dá para generalizar, Sim. porque cada pessoa ela vai expressar de acordo com o que ela é, né? Mas assim, geralmente, raiva, a pessoa tem dor de estômago, ansiedade, às vezes pega o digestivo, né? A pessoa não consegue se expressar, a garganta começa a doer, começa a dar tosse, Então, tem essas questões, mas a gente não pode generalizar. Mas existem aí alguns estudos que meio que pegaram um grupo, viram que tem o mesmo perfil de personalidade e falaram, olha, há a possibilidade de... Mas cada pessoa vai expressar, muitas vezes, de forma muito individual. Sim, eu lembro que eu fui com a minha esposa no médico uma vez, ela foi ver que ela tava com a dor no meio da canela, na parte da frente da perna, e o médico falou, você anda muito rápido, né? Então, eu vou te dar isso, já afirmou. Aí eu olhei pra ela assim, acertou, ela anda rápido. Você é a sabedoria dele, né? Sim, exatamente, porque às vezes existe um perfil de personalidade que reverbera do mesmo jeito, então a gente já tem ali mais ou menos um parecer. Mas cada pessoa vai... O que é muito importante eu falo isso até para as minhas pacientes e quem convive comigo, né? Sentiu algum incômodo no corpo? Antes de tomar a medicação, porque a primeira coisa que a gente faz é anestesiar a dor, né? Sim. Primeiro, já vou no Doril, Sim. já vou no não sei o quê, nananã e tal. Antes de anestesiar, pergunta pro seu corpo, o que você tá querendo me mostrar que eu não tô vendo? Toda dor física ou até emocional é uma expressão de algo que você não tá vendo. Então, ela tá ali não para te punir, não para te castigar, mas para te mostrar aonde você precisa olhar, né?
Então, olha com carinho, com amorosidade, depois toma a medicação, porque ninguém tem que ficar com enxaqueca uma semana, não é isso. Mas é dizer assim, o que antes de tomar... E assim, é muito interessante porque quem consegue fazer essa prática, o corpo responde, né? Mas, às vezes, não é todo mundo também que vai querer acessar isso, e, enfim, cada um no seu tempo. Mas, geralmente vem. Olha, sobrecarga, excesso disso, excesso daquilo, né? Então, e assim, aprender a escutar o nosso corpo. Porque muitas vezes, né, aonde nós estamos inseridos na sociedade, nós temos um padrão do que é gostoso e do que é bom. Então, como assim às vezes você vai num lugar, você fala assim, meu Deus, vai numa festinha de criança, né? E o seu corpo fala, olha, não come hoje o brigadeiro porque não vai cair bem. Você fala, não, pelo amor de Deus. Eu vir numa festa de criança e não comer brigadeiro? Como assim? Não aproveitei a festa? Não pode. Não pode, porque aí vem a mente, né, o ego e fala, não. Aí você vai lá e come brigadeiro no dia seguinte, né? Então, às vezes, ouvir o nosso corpo e respeitar, né? Eu acho que o grande objetivo nosso, nas nossas vivências, é aprendermos a ser mestre de nós mesmos primeiro, né? E olhar e dizer assim, mas você não vai comer brigadeiro hoje não, porque algo aqui me diz, aprender a ouvir essa sabedoria. E que muitas vezes também, pela essa falta de conexão, como você disse, a gente não olha para a gente mesmo, é que também vem os sintomas. Porque eu falo, não, como assim? Como assim eu não vou fazer isso? Como assim eu não vou fazer aquilo? Como assim eu tô numa festa de criança com risole, com bolinha de queijo, com bolho, eu quero comer alface e tomate. E às vezes é o que o teu corpo tá precisando, né? Sim. Então, confiar nessa sabedoria que o teu corpo tá trazendo. Ele vai te guiar. Com relação à tristeza, estresse, isso também traz adoecimentos, também traz coisas ruins para o nosso corpo físico? Traz. Assim, não que o estresse, né, geralmente vem acompanhado de muitos excessos, né? Então, provavelmente o estresse ele vem ou de uma sobrecarga muito grande. Será que você não está assumindo coisa além do que você aguenta? Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos vigiar também. Eu dou conta. E aprender a dizer não. Às vezes é difícil dizer não para algumas coisas que são muito legais, para algumas propostas que são muito legais, que você gostaria de fazer, mas às vezes dizer o não. Porque às vezes o estresse vem disso, de uma sobrecarga muito grande de atividades, mesmo que sejam coisas que você gosta. Ou também vem da intolerância. Ai, não é do meu jeito, né? Aquela raivinha, aquela intolerância, e a pessoa já fica estressadinha, né? Parece uma criancinha birrenta. Eu sempre penso no trânsito. No trânsito, né? Então, assim, não é do meu jeito, como esse não tá andando, não. E vem. Então, isso obviamente vai reverberar no teu corpo físico, porque tá ali no teu espírito, nos teus sentimentos. A tristeza, né? Não é que. Não sei se você já assistiu aquele filme Divertidamente. É da Pixar, da Disney Pixar. E eu falo que é um filme que não é para criança, é para adulto aquele filme. Porque, assim, ali tem todas as emoções, né? Pelo menos as principais. E, assim, a alegria não quer que a tristeza vá de jeito nenhum fazer nada. Não é que a gente não precise tem hora que a tristeza vai vir. Acolher a tristeza também é saudável. Porque tem momentos, por exemplo, poxa, eu estudei muito para uma prova e não consegui passar. Você não vai ficar alegre. Ai, que legal, não passei, mas eu tô feliz. Você não vai ficar feliz. Então, acolher essa tristeza faz parte. O que acontece é quando a tristeza fica muito prolongada. E aí, sim, vem as questões mentais, né? A depressão, a apatia, que aí precisa realmente entrar com tratamento, quem tá ali do lado olhar e tudo. Mas é como eu falo, né? Nenhuma emoção é ruim. Fala, nossa, sentir raiva é ruim, sentir tristeza é ruim.
O problema é, eu identifiquei essa emoção. O que eu vou fazer com ela? Então é por isso, né, a minha professora de yoga, ela fala assim que tanto conflito poderia ser resolvido, não acontecer se as pessoas respirassem. Verdade. E realmente ela fala assim, vem aquilo, respira. É o famoso conta até 10 que a gente nunca faz, né? Isso, traz sabe, a calma, traz para a consciência o que você tá e o que você vai direcionar, né? Então, assim, até para que você aprenda a lidar, porque toda emoção vem ao seu serviço para te mostrar alguma coisa, aonde eu ainda sou intolerante, aonde eu já consigo desenvolver compaixão, então toda emoção está ao seu serviço. O problema é quando você fica fixado em uma emoção, inclusive a alegria. A pessoa tá sempre alegre. Eu já desconfio. Porque não, tudo que é fixado não é saudável. Então, tudo aquilo, a pessoa fala, ela tá sempre alegre, ela tá sempre disposta. Eu falo, tá, o que tá por trás dessa máscara? Vamos olhar, né? Então... uma vez eu vi uma palestra, alguém falando do eletrocardiograma, né? O batimento cardíaco. A vida é de altos e baixos. Quando fica constante, reto, é porque acabou, né? A gente não... Quando fica reto é porque acabou o batimento, morreu, né? Então, mesmo na alegria ou na tristeza, se tivesse a constância, é ruim, né? E eu acho que aprender a acolher as nossas emoções, sejam vivenciar a alegria quando ela vem, né? Não, porque também, muitas vezes, quando nós estamos alegres, estamos com leveza, nós até vem uma culpinha. Você fala assim, peraí, gente, tá bom demais pra ser verdade. Alguma coisa vai acontecer. Olha a nossa mentalidade, a gente né? se auto-sabotando, né? Então, da mesma forma que vem os desafios, a vida também nos traz a felicidade, nos traz a leveza, nos traz a alegria. Então, é importante vivenciarmos as nossas emoções com plenitude, com acolhimento. Então, aquilo que nos faz bem, aquilo que às vezes é desafiador, porque eu vejo muitas vezes as pessoas estão num momento mais tranquilo da vida, né? Atingiram alguns objetivos, a vida tá leve, né? Ou não é que a pessoa tá plena, ela não tem problema, mas às vezes ela adquiriu uma certa resiliência em saber lidar com os altos e baixos do eletrocardiograma, e ela fala, não, tem alguma coisa vai me acontecer, porque, gente, né, não tem aquela história, quem ri demais, depois vai chorar não sei quantos dias, eu falo, gente, não é assim, né? Aí a pessoa fala assim pra mim, mas tá lá no evangelho, que a felicidade não é deste mundo. Calma, não é bem assim. O que ali o evangelho quer dizer da felicidade é aquela felicidade plena, que nós ainda estamos aprendendo a construir, mas momentos felizes, de alegria, de amor, de compaixão, fazem parte deste mundo, sim, né? Em outra parte do evangelho ele vai dizer, né, que se a gente fizer um esforço de pensar no outro, na caridade, a gente já vai começar a sentir a alegria já deste mundo. Então exatamente. Então tem um convite para nossa ação, né? Exato. Você falando sobre a questão da tristeza, que é natural a gente ter, mas também a gente não deve buscá-la, né? De forma... ir de encontro, né? Eu me lembrei agora que teve uma palestra do Rossandro, que ele fala sobre um experimento que teve, que eles pegaram 2 salas de vídeo de cinema ali, né? Para passar imagens no vídeo, e colocaram assim, 50 pessoas numa sala, saudáveis, 10 entre essas 50 tava com estado gripal ali, com um pouco de gripe. E fizeram a mesma coisa com outro, aleatório, mas também umas outras 50 e também com estado gripal. Em uma delas passaram cenas de paz, harmonia, comédia, risada. E na outra passou cenas de sexo explícito, crime, tragédia, acidente de carro, de moto, só coisa ruim. Filme de terror. Aí eles saíram de volta e... como é que você tá se sentindo e tal? E aí, aqueles que entraram, 10 do que entrou ali entre os 50, os que viram coisas
alegres, divertida, da natureza e tal, falaram assim, eu tô me sentindo melhor. Entre aqueles que estavam com estado gripal ali, diminuiu o número dos 10. E lá já no outro aumentou, né? Então o outro que viu cena de crime, de tragédia, teve mais, parece que contaminou mais os outros. E às vezes a gente não leva isso em consideração no dia a dia, né? Quando a gente tá triste, aquela tristeza bateu, a gente ir lá pôr uma música edificante, evitar ver esse tipo de conteúdo, né? Sim, Porque às vezes tem sim. gente que se regozija pô, no acidente e aí a gente abre ali a internet pra ver, é tragédia, a gente não percebe, né? A gente fala, qual que é a tragédia de hoje? Qual que é buscando, Sim, né? E a gente não percebe que tá ficando doente, né? exato. Porque assim, tem um grande experimento que é feito com a água, né? Eles colocam a água aqui, né, num copo e põem palavras que constroem, né? Amor, compaixão e as palavras que não constroem. Então, a molécula de água naquelas palavras que não constroem está toda desorganizada e das que constrói ela está organizada, né? Isso faz muito sentido. Por quê? Porque a criação é amor. Então, tudo aquilo que nos afasta das leis divinas nos desorganiza. Então, vamos trazer isso para o nosso perispírito e para o nosso corpo físico. Se eu me afasto das boas emoções, tudo é energia. Tem aqui ondas, né? Nós estamos aqui partilhando ondas vibracionais, né? Então, se eu trago para mim vibrações que não são boas, vai reverberar a vibração no meu corpo. Por isso que as pessoas ou saem bem ou não saem tão bem. Então, mas a palavra, sim, a palavra, o pensamento, o olhar, um gesto emite vibração. Não tem aquele ditado que às vezes a energia chega primeiro do que a pessoa? Sim, sim. Não é? E não tem aquela pessoa que às vezes ela não fala nada. Gente, imagina a energia de Chico, gente. Chico precisava falar alguma coisa? Chico, só de chegar, né? Imagina Jesus. Jesus, ele não precisava nem abrir a boca. Ele chegava, a energia já acalmava. Então, é muito importante nós vigiarmos o que nós estamos trazendo também para a nossa vida, como você bem disse. Então, que tipo de série de TV eu estou assistindo? Que tipo de canal de TV, né, eu estou assistindo? Que tipo de música eu estou ouvindo? Que tipo de linguajar eu estou tendo acesso? Né? Tem acho que você deve conhecer, a professora Lucelena Galvão, e ela disse assim que... Ela foi no Flow recentemente, né? Acho que Ela sim, foi. foi. E ela disse assim, que se conhece a evolução de uma sociedade pelo tipo de música que ela escuta. Por quê? Porque a música, ela revela um estado vibracional dentro daquilo, porque existem realmente músicas que nós escutamos e o coração parece que, né, faz aquela leveza, é uma poesia para os ouvidos. Existem aquelas músicas com um linguajar um pouco mais... E chega a ser até perigoso, né? Porque o espírito miramês, através do João Nunes Maia, tem um livro Saúde. E tem um trecho lá que ele fala sobre mantra, né? Que é a repetição de frases e palavras. E às vezes a gente não pensa na música como um mantra, né? Porque às vezes a gente tá cantando um trecho dessa música e não condiz com nossos valores. A gente nem gosta daquilo, não é o nosso valor. Mas Sim. quando vai ver, a gente está repetindo e isso afeta no nosso modo de ser e de estar, né? Sim. E aí, pensando também numa questão, né? Nós somos pura energia, pura vibração. Então, pensa, quando eu estou trazendo esse tipo de... quando eu acesso uma série de TV, quando eu acesso determinadas músicas, é como se fosse o meu radinho. Com o que eu estou sintonizando e o que eu estou sintonizando à minha volta. Porque eu não estou eu não estou ali sozinha no carro. Meu pensamento vai longe. É a mesma coisa as redes sociais. Uhum. Então, quem você anda seguindo? Com quem você anda compartilhando as suas redes sociais? Porque você não está ali, às vezes, só com seus amigos que você tem ali na sua rede, mas você está acessando um campo energético fortíssimo.
Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu abri o celular, parece que aquilo te consome e parece que a tua energia, né, é drenada. Então, é necessário ter essa vigilância, né? Do que eu tô trazendo para um estado. E assim, aqui ninguém tá falando que você não possa ouvir uma música divertida, você não possa brincar, você não possa. Não é isso, mas às vezes, assim, eu falo, o mundo é bom. Aí as pessoas falam assim, imagina. Eu falo, não, o mundo é bom. Depende do canal de TV que você tá colocando. Eu tava vendo sobre o ectoplasma, né? Falando sobre o perispírito, ali o momento do passe e tal. E tem até imagem na internet, assim, que o pessoal fica bem curioso, né? Sobre o que é o ectoplasma. O André Luiz descreve algumas cenas, assim, né? E o que você poderia nos dizer? O que seria o ectoplasma? É que as pessoas gostam muito de falar do ectoplasma por conta dos fenômenos de materialização, né? Que é quando realmente o espírito mesmo desencarnado, ele adquire o que a gente chama de tangibilidade, né? Como densificação mesmo. Então, primeiro assim, o fenômeno de materialização, quando um espírito ele faz, todo mundo vê. Se só alguns viram, não é materialização. Porque a materialização é como esse livro que tá aqui. Tá todo mundo que tá aqui tá vendo. Independente de ter uma mediunidade ostensiva ou não, é visível, né? É visível, né? Então, isso se dá através do ectoplasma do médium, tá? E o que é o ectoplasma? Então, o ectoplasma, ele tem origem no fluido vital herdado dos nossos pais. Então, quando tem a concepção do espermatozoide no óvulo, nós recebemos dos nossos pais o fluido vital. E é a partir daí que nasce o ectoplasma. Então, aonde está o ectoplasma no nosso corpo físico? Nas nossas células, tá? No nosso citoplasma. Então, a célula, vamos pensar assim, vamos pensar ela aqui redondinha e tem o núcleo, né? Então, ele fica no meio ali, entre a membrana celular e o núcleo. Então, o ectoplasma, ele é um instrumento material, tá? E aí, através do ectoplasma, é que também o perispírito, ele atua no corpo físico, célula a célula. Então, quando nós reencarnamos, né, que nós falamos da ligação do perispírito célula a célula, e tem a reencarnação que se completa na hora do nascimento e se integra em torno dos 7 anos de idade, é através do ectoplasma. Ele é o grande agente, como se fosse a cola. Uhum. Então, o que acontece? Cada movimento, cada vibração do meu perispírito atua na minha vibração celular. Então, por exemplo, assim, mas então você está querendo dizer que eu causei o meu... eu tô com câncer, então fui eu que causei? Não sei, não posso te afirmar isso. Mas, provavelmente, alguma vibração leva a essa desordem celular. Né? Agora, o que levou? Não sei, se foi emoção, se você já quis passar por essa prova, que já é uma expiação, uma prova que você quis passar, enfim, a gente nunca pode bater o martelo, né? Mas é através disso que o perispírito atua na célula. Então, olha como o nosso estado espiritual, né, o nosso burilamento moral afeta o nosso corpo físico e o quanto ele expressa aquilo que nós estamos ali, nosso estado interno, né, nosso estado espiritual. Então o ectoplasma todos temos, não é só um médium que vai ter, todos nós temos ectoplasma. Todos nós temos ectoplasma. Agora, existem alguns médiums que têm uma maior quantidade de ectoplasma. E aí são os médiums que participam do fenômeno de materialização. E é muito por isso que o fenômeno de materialização, ele é feito de forma muito reservada. Por quê? Porque qualquer alteração no ambiente afeta a saúde física do médium. Por quê? Porque o ectoplasma está no físico do médium. Então, é até por isso também que hoje quase não se tem mais, porque, na verdade, os fenômenos, eles vieram para mostrar que os espíritos, que nós somos espíritos.
A partir do momento que nós adquirimos essa consciência, não tem mais necessidade de alguns fenômenos, né? A não ser os espíritos, né, mais brincalhões e os, né? Mas, então é por isso até que as pessoas falam assim, mas por que não fazem um fenômeno de materialização para 1.500 pessoas? Não tem. Por quê? Porque todos ali precisam estar muito bem sintonizados, com seus sentimentos mais edificantes, voltados para o trabalho e não para aquilo que ele quer ver naquele fenômeno, porque às vezes a gente vai ali para um trabalhinho pensando, bem que podia, né? Fazer alguma coisa O nosso ego, né? Como se os espíritos eles tivessem obrigação de nos provar. Sim. Né? Então a gente às vezes fica nessa posição, né? Sim. Então se eles quisessem que eu acreditasse, eles que me provem, né? Sim. Então, é por isso também que o fenômeno de materialização é feito de forma muito restrita, porque realmente precisa ter ali um ambiente muito bem preparado para manter a saúde do médium e não reverberar de forma com a sua saúde, né, de forma negativa. Porque o ectoplasma vem. Então, todos nós temos. Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Érica, mas por que uns vêm em maior quantidade? Por quê? Porque nós temos no nosso instrumento aquilo que é necessário para servir para a nossa evolução. Né? Então, é por isso que às vezes a pessoa tem a mediunidade mais ostensiva, é porque aquilo é necessário para a evolução dela. Né? Então, alguns vêm com mais ou menos instrumento para quê? Para que ela ponha a serviço, para que ela possa, através desse trabalho, ter a sua evolução moral, a sua construção. Então, uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos. Não, perfeito. O próprio Chico Xavier, né, ele servia de médium para materialização e tinha reuniões, tudo, e consta que chegou um momento que o Emmanuel, né, se materializou e deu uma espécie de bronca ali para todo mundo, né, falando, vamos parar, não é mais necessário aqui, e o compromisso é com os livros, né, porque estava tomando um tempo do Chico ali, talvez outros fatores que aí depois daí em diante o Chico nunca mais participou e serviu de médium para materialização de espírito, né. Sim, porque realmente não é necessário. A partir do momento que nós temos essa consciência, né? E assim, provas infinitas nós já tivemos, né? Quem quiser acreditar, acredita. Quem, apesar de todo esse histórico, ainda não quiser acreditar, não vai ser mais um fenômeno de materialização que vai fazer com que a pessoa acredite, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase. Tem tipo de enfermidade que a gente já tem uma predisposição de ter? Por causa de vida passada ou não? Então, vamos lá, né? Tudo que nós realizamos nas nossas vivências fica na nossa memória espiritual e fica armazenadinha lá no nosso perispírito. Só que é bem importante a gente lembrar que a memória está no espírito. O perispírito é como se ele fosse a biblioteca. Tem ali o livrinho de tal coisa, o livrinho de tal coisa. Então, a depender dos meus hábitos, principalmente dos meus hábitos emocionais, dos meus hábitos mentais, eu vou moldando o meu perispírito e eu posso, sim, lesar o meu perispírito. Né? Eu posso... É como, assim, vamos pensar numa forminha? Eu pego aquela forminha e, a depender dos meus hábitos, eu amasso aquela forma em determinado ponto. Então, a hora que aquela forma for ser utilizada, ela vem com aquele amassadinho, tá? Então, às vezes, alguma patologia que a gente... é de nascença, né? Ou, de repente, alguma questão física, tá? Mas é sempre bom lembrar, gente, não é uma punição. Né? E também não é olhar e falar, tá vendo? Não. Pra julgar o outro, julgar o outro, não. Cada um, porque muitas vezes o próprio espírito pede para vir com determinadas provas e expiações, consciente daquilo que ele precisa fazer para evoluir, e muitas vezes, não pensem que às vezes as pessoas que vêm com alguma patologia física ou alguma deficiência física é um espírito de baixa moral. Muitas vezes ele vem para dar o exemplo de que
há algo muito além do corpo físico. Haja vista aí quantos que nós não vemos, né? Existe até, se eu não me engano, é um australiano que ele não tem nenhum dos membros. Uhum. E o que esse cara faz, né? O próprio Stephen Hawking, né? Ele teve uma doença degenerativa e ele mostra que a capacidade não está no corpo físico, está no espírito. Então, muitas vezes, não é ai, tá passando por isso, porque não, porque às vezes ele precisa mostrar para o mundo que a nossa capacidade espiritual, né? Então, mas muitas vezes algumas questões, né, de patologia vêm e essas questões não vêm como uma punição. Vem para que nós possamos reintegrar o nosso perispírito. Sim. Para que nós possamos reharmonizar o nosso perispírito e aí sim ele voltar a ser saudável, digamos assim, a forminha desamassar, né? Então, a gente nunca pode ver nada como uma punição, né? É sempre uma questão de causa e efeito, mas no sentido sempre da nossa construção. Né? Então, nunca pensar assim, a pessoa nasceu com aquilo, porque na outra vida, não sei, né? E mesmo se for, que eu também não sei, e também não nos interessa saber, né? Que bom que ela veio e que agora ela está regenerando. Isso que é importante, né? André Luiz até conta, se eu não me engano, é no livro Um Mundo Maior, de um menininho que ele... acho que é Júlio o nome dele, que ele comete um suicídio com ácido e ele lesa a parte do esôfago e das cordas vocais e que numa outra reencarnação ele vem com questões, mas por quê? Para regenerar, né? Para dar o descanso às vezes necessário que aquela área perispiritual precisa, muitas vezes, para se regenerar. Então nunca é uma punição. Né? Essa parte do livro me marcou quando eu li pela primeira vez, porque o André Luiz conta que os mentores tentaram reequilibrar no plano espiritual. Sim. O corpo espiritual dele para ele ficar saudável. Então não foi assim como você diz assim, agora vai pagar na outra existência. Só que o próprio remorso dele não permitia que ele se reequilibrasse. Exato. Então não teve outra terapêutica a não ser reencarnar, passar acho que 1 aninho daquele jeito e desencarnar para depois ele voltar e na outra encarnação ele tá saudável. Sim. Então me marcou porque eu falei assim, você vê, houve uma tentativa e dentre das opções dos nossos mentores ali pro nosso bem, ainda que não pareça enquanto a gente tá aqui encarnado, aquela situação foi melhor. Sim. Porque ele no plano espiritual ele não tava conseguindo, não tinha outro caminho a não ser dos melhores que ele voltasse, ficasse um tempinho, mas eu fico imaginando, né, a bênção da doutrina espírita como um consolo, porque pensa para uma mãe, né, Sim. que recebe um filho com uma limitação ali na corda vocal e desencarna com 1 aninho. Exato. Como vai ver a bênção agindo ali, né? Fala, não, mas Deus foi injusto, né? Uhum. E quando a gente amplia o quadro de visão, a gente vê que foi pura misericórdia, né? Tem um caso que é trazido pelo Ricardo de Bernardi, eu acho que é no Ricardo de Bernardi, no livro Gestação Sublime Intercâmbio, que é de um casal que ela engravidou e o bebê era anencéfalo. E aí a opção seria realmente interromper a gravidez. E aí os pais eram espíritas, e aí ela diz, não, eu vou seguir na gravidez e vou seguir a fluência que tiver que ser. Olha a confiança, né, que a gente precisa ter, né? E aí ela realmente segue com a gravidez até o final, a gravidez veio a termo, ela nasce, a criancinha nasce, obviamente ela não consegue seguir, né? Depois, acho que de uns 3, 4 dias, ela vem a desencarnar. E aí, passou um tempo. E durante essa gravidez, os pais tinham tanta fé na mobilização fluídica que pediam vibrações e orações que aquilo iria se regenerar. E aí, ela nasce, né? Vem a desencarnar.
E aí, depois de um tempo, acho que uns 2, 3 anos, os pais estão numa reunião mediúnica e uma criança quer se manifestar. E aí vem a criança dizendo que ela está muito agradecida por ela ter seguido a gravidez, porque aquele tempo que ela teve dentro do útero dela e das vibrações foi o suficiente que ela tinha para regenerar o perispírito dela. E aí que ela retornaria como filha deles, já saudável. E essa menina nasce e hoje já tem 6 ou 7 anos de idade, se eu não me engano. Então, às vezes, o quanto, como você bem disse, o quanto a doutrina nos elucida a respeito de processos que às vezes nos fogem à compreensão, né? Então, que a gente pensa que, meu Deus, como isso comigo, né? Por que comigo? E a doutrina nos ensina a dizer assim, para quê? Né? Para o que eu fui instrumento, né? Então, assim, o quanto é importante às vezes, né? Nós levarmos essa compreensão de que às vezes é muito difícil entendermos esse desencarne precoce, né, de crianças, às vezes jovens, mas às vezes é o tempo necessário que eles precisam passar pelo que eles precisam passar. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, né? Mas às vezes esse consolo ajuda a aliviar essa saudade. Acho que até né? esse ponto de vista também até para a questão do aborto, né? De levar a gravidez até o final e dar sequência, sabendo que tem algo a mais ali, né? Sim, é entender que nenhuma concepção é por acaso. Nada, quando nós entendemos que na criação nada é acaso. Por quê? Porque se nós estamos aqui dentro da doutrina espírita, para nós faz sentido a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Inteligência suprema. E se Deus é a criação, se Deus é o criador, tudo é inteligente. Eu posso não compreender, porque me foge da minha compreensão. Mas eu tenho que confiar que tudo é inteligente. Então não existe acaso na criação. Mesmo quando às vezes aquilo vem do mais absurdo que a gente possa imaginar, não existe acaso. Então, até inclusive a doutrina nos elucida muito a respeito disso, né? E o quanto é importante nós espíritas buscarmos esclarecer essas pessoas para que a partir desse conhecimento, aí sim, ninguém vai impedir a decisão de ninguém, mas muitas vezes nós podemos evitar, né? Porque para toda causa há um efeito. Então, de repente, passar por aquela provação agora, né? A doutrina nos traz o consolo para nós suportarmos aquilo que nós temos que suportar agora, para a gente não procrastinar para a reencarnação seguinte, né? Sim. Nossa então, dívida, né? O quanto que está antes é sempre mais benéfico, né? Exatamente. Então, até nesse caso mesmo do aborto, das gravidez, do caso da gravidez de crianças, o médico fala que não vai vingar, será? Será que não? A partir do momento que eu tenho a visão espírita, o que é vingar uma gravidez, né? A partir do momento que teve a concepção. O próprio Divaldo Franco fala, né, que a mãe dele, né, o médico falou, tira, não leva à frente porque não vai dar certo e vai te prejudicar, é capaz de você falecer no parto, que é uma gravidez de risco e tal, e ele fala que ele agradece a mãe dele porque senão ele não teria nascido, né, e a mãe dele não desencarnou naquele momento, né, viveu ainda muito tempo e não foi por conta disso. Uma dúvida que o pessoal manda constantemente para nós é com relação assim, ao tempo do desencarne, vamos supor. A gente já tem data certa, o dia certo para desencarnar, ou vamos dizer, a gente vai ter... eu trouxe um planejamento reencarnatório que eu vou desencarnar de tal enfermidade em tal período. Pode mudar esse planejamento, ter uma mudança ali, ou qualquer esforço que a gente fizer vai ser em vão? Então, assim, a única coisa que tem o determinismo na criação
é o nascimento, a reencarnação e o desencarne. Isso é determinado. O restante, tudo vem dos nossos atos e dos efeitos que eles causam. Então, o que é determinado pela criação? Reencarnar, né? O nascer e o morrer, o desencarne. O restante vem fruto dos meus atos e das minhas atitudes. Então, com relação ao reencarne, a reencarnação, né? O tempo reencarnado. Nós nascemos com uma quantidade de fluido vital. Nós temos ali. Então, a depender de como eu gerencio a minha vida com os meus hábitos, ou eu gasto mais rápido esse fluido vital, ou eu cumpro o tempo que ele tem que ter para que eu termine a minha reencarnação. Então, quem vai determinar o seu planejamento reencarnatório é você. Então, Perfeito. por exemplo, André Luiz, né? Ele, com os maus hábitos, né? Fez o que nós chamamos do suicídio involuntário. Porque ele sabia que aquilo fazia mal e ele continuou fazendo. Então, o fluido vital foi desgastado e aí ele teve, de repente, um desencarne precoce, tá? Agora, então, é isso que vai determinar o seu tempo de reencarnação aqui. Agora, com relação eu fiz lá meu planejamento, tá lá na planilha, pá, né? Então, primeiro, eu chego aqui, a memória já apaga um pouquinho. Né? Sim. Eu, às vezes, tenho algumas lembranças e tal. E sempre, a providência divina, ela sempre vai respeitar as nossas escolhas. Então, muitas vezes, você planejou lá a sua reencarnação, chegou aqui, você fala, eita, não vou dar conta, né? Ou às vezes você nem tem consciência de que você não deu conta. E tá tudo bem, quando você voltar pro plano, isso vai ser trazido, né? Por isso que muitas vezes a nossa reencarnação é feita junto com os nossos benfeitores espirituais, porque chegou lá, você fala, não, agora não vou mais, vou pagar minha conta sem prestação. Bora, vamos que eu dou conta. É como fazer uma analogia aqui, ó. Vamos ver se você vai se identificar. É como se você falasse assim, volta de um treino de 10 km, aí você fala, tô pronto para uma maratona. Isso, mas é empolgação, né? Isso. Se você for na maratona, você vai querer parar no meio, né? Aí o benfeitor fala, então, querido, né? Vamos fazer primeiro 15, Sim. Não vamos encarar a maratona, né? Então, muitas vezes, agora, tudo que você faz, né? Não tem a grande frase de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados? Então, muitas vezes, tem lá no seu planejamento determinadas provas e expiações. Mas você chega aqui e você consegue dar conta tão bem que aquilo ou é amenizado ou é retirado, porque você já conseguiu construir e edificar de modo que você não precisa mais daquele aprendizado. Olha, gente, prova e expiação não é punição. Tem um título do Evangelho, desculpa te cortar, né? Do Evangelho que fala assim, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então, Exato. Quer dizer que às vezes alguns que voltam para o plano espiritual com antecedência, né? Em comparação aos outros, às vezes é uma bênção, um mérito para ele, né? É um mérito. Eu ouvi isso numa aula que eu assisti essa semana. O professor, eu achei ele brilhante, porque ele disse assim, olha como nós ainda estamos apegados à matéria. E a gente pensando que é espírita, não é apegado. Aí ele fala assim, porque nós deveríamos celebrar o desencarne. Porque se nós não fôssemos apegados à matéria, quando a pessoa desencarna, você fala, uhul, ela se libertou, voltou para a essência dela. Ele fala, imagina, 2 presos, né, numa cela. Aquele se libertou, você até sente uma invejinha, porque você fala, pô, ele foi, eu não fui. Né? Mas não, a gente chora, a gente quer que a pessoa volte, a gente não quer ir, a gente quer ficar. Então, assim, às vezes também o desencarne acontece porque a pessoa cumpriu o que ela tem que cumprir. E quantos espíritos que vieram com missões definidas, às vezes,
chega o momento do desencarne e eles pedem para prorrogar, para eles finalizarem aquela obra, e eles pedem com muita humildade, porque eles gostariam, e aí há esse acréscimo, e aí quando a pessoa cumpre, ela faz a sua partida. Então, vai muito de caso a caso, né? Mas, assim, o planejamento reencarnatório, assim, tem ali um plano, né? Nem sempre você vai cumprir a risca, você pode superar, você pode ficar aquém, mas o importante é, assim, na dúvida, busca o que te edifica, né? Kardec traz no livro, se eu não me engano, é A Viagem Espírita, de 1862, e essa frase me marcou muito. E ele fala assim: na dúvida, escolhe sempre a caridade. Então, na dúvida, tô com dúvida, seja caridoso. Da forma que é possível você ser caridoso naquele momento, né? Porque Sim. caridade não tem uma fórmula, né? Vai de cada um. Então, é isso que vai fazer o seu planejamento reencarnatório, a vida que você seguiu aqui, e chegar lá no outro plano. Mesmo que você chegue lá e você olhe e fale, poxa, faltou aqui, mas você chega lá e fala, mas eu dei toda a minha boa vontade, fiz o meu melhor, não fiquei ali. Sim. Tá ótimo. Já, troféu joinha. Porque a gente vê muito nos textos do Emmanuel, pode ser o tema que for, ele vai lá e coloca, trabalha e serve. Exato. Trabalha e serve, né? Nessa questão da caridade, né? Uma dúvida, pedir uma psicografia é prejudicial para os desencarnados? Pedir uma psicografia ir em busca, né? Ir em busca da psicografia? De uma mensagem de alguém que desencarnou, assim, vamos dizer, atrapalha o espírito que desencarnou de alguma maneira? Não atrapalha a questão da busca da psicografia. Com que intenção ela vai buscar essa psicografia, né? Porque muitas vezes esse excesso de apego, se ele se transforma, tudo em excesso não edifica. Então, assim, você sentir saudade de quem se foi, você sentir falta, né? Você sentir aquele amor por quem se foi, é salutar, faz parte da nossa existência. Mas se você vai buscar uma psicografia, né, de um ente querido, porque você quer que ele prove alguma coisa, ou alguma coisa assim, essa vibração, né, você se conecta de alguma forma com esse ente, e aí você pode estar afetando sim. Agora, pelo teor da pergunta, às vezes ela quer buscar porque ela quer saber da pessoa. Ela quer saber se ela tá bem, se ela tem algum recado para trazer, até para consolar. Então, não afeta, porque ela tá indo por amor, né? É a nossa forma ainda de expressar amor. Buscar informações sobre quem a gente ama e que nós não temos mais como mandar mensagem de WhatsApp. Então, a gente busca a psicografia. Então, aí eu não vejo mal nenhum, porque ela está indo muito consciente, com muita amorosidade. Então, aí, aonde há amor, há sempre evolução, luz, e aí a pessoa absorve da melhor forma possível lá no plano, né? Perfeito, sem prejudicá-la, né? Sem prejudicá-la. A Alessandra diz assim, ó. Boa noite, faz 2 meses e meio que perdi meu marido. Sou a única pessoa que não sonha com ele. Por quê? Então tem muitas pessoas assim que gostariam, pelo menos se não tem a psicografia, ter esse acalento através do sonho, né? Tem alguma resposta para aquele que não sonha? Alessandra, né? Isso. Alessandra, primeiro eu sinto muito, né, pelo desencarne do seu marido. Você não sonha com ele. Será que você não... porque muitas vezes nós não lembramos do nosso sonho. Então, muitas vezes nós sonhamos e nós não lembramos. Então, existe uma série de fatores. Primeiro, ela estar preparada para receber isso que ela está almejando. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós sonhamos com alguém que fez o desencarne, às vezes a gente acha que vai trazer alívio, mas os nossos benfeitores, às vezes, nos conhecem melhor do que a nós mesmos. Então, muitas vezes, eles não nos trazem. Por quê? Porque aquilo não vai nos consolar.
aquilo às vezes pode gerar ainda mais aflição. E também, se ele está preparado, né, ter esse sonho, esse vínculo, e então tem toda uma questão, quando essas coisas não acontecem, não é porque, eu não mereço, não, é porque às vezes é uma proteção para ambos, porque precisa ter um preparo, né, para que isso aconteça. Então, a grande solução, né, para preencher, né, esse vazio que fica, é ela lembrar dele sempre com muito carinho, né, honrar o fato dela ter partilhado da vida com ele, ser grata por tudo aquilo que eles viveram. Acredito que tenha sido uma boa convivência para ela sentir essa falta e emanar esse amor e confiar que seja aonde ele estiver, ele está bem e que ela também vai ficar, né? Que eles vão construir esse estar bem juntos e aí, quem sabe, venha no momento certo aonde ela vai conseguir acolher com construção e leveza isso que ela deseja, esse sonhar com ele, esse contato mais próximo, né? Porque no caso, então, não significa que não houve esse encontro, né? Porque a gente pensa assim, no sonho, Sim. como esse encontro espiritual. E às vezes a pessoa pode pensar assim, pô, mas ele se encontrou com todos os outros e não comigo? Por quê? Então não é essa questão, né? Não é essa questão. Pode até ter havido esse encontro espiritual ali em desdobramento, mas até mesmo por ela amar muito ele, talvez ela poderia até ficar paralisada, né? Quando despertasse e tivesse a memória daquele encontro, né? E como você disse, os nossos mentores conhecem nós melhor do que nós mesmos, do que né? nós mesmos. E às vezes muitas vezes as outras pessoas também que sonharam, a gente também não pode definir que foi um encontro na emancipação da alma durante o sono. Muitas vezes, é como você falou, eu fico tão pensando na pessoa, pensando, que o meu próprio cérebro gera imagens a respeito daquela... E é apenas uma atividade cerebral apenas uma atividade cerebral. Então, às vezes, é como eu disse, né? Às vezes o nosso ente querido que se foi tem outras formas de se expressar. Às vezes não vem no sonho, mas às vezes aparece alguma coisa que ele gostava muito. Então, também, ela buscar isso, né, no dia a dia, essa presença, né, olhar, mas assim, no mais, realmente honrar e agradecer por tudo que eles viveram e ser grata, né, por essa oportunidade e confiar que tudo está sendo devidamente amparado, né? Perfeito, excelente. Vamos ver aqui outra. Tem outra também, assim, tem a questão do falecimento e desdobramento também, né? Então já é como se fosse uma sequência aqui, né? Sim. A Maria diz assim, ó. Meu irmão faleceu dia 6 de agosto e 4 dias tive um desdobramento em que fiquei paralisada fisicamente, com sintomas de ressaca e sede de água. Por mais de 2 horas, eu fiquei apavorada. Esse fato, esse fenômeno, tem alguma explicação? Deixa eu só entender. O irmão dela desencarnou e ela teve um desdobramento e durante esse desdobramento ela sentiu... Ficou paralisada, né, fisicamente e teve sintoma de sede, querendo sede, né? Mas durante o desdobramento? Que ela não especifica, ela né? não especifica, né? Então, assim, pode ser que tenha acontecido, é aquilo que às vezes eu falo, né? Às vezes acontece algumas coisas que nós não estamos preparados e aí reverbera, né, com alguns sintomas, mas também, às vezes, essa sede, essa questão é até uma reposição energética do desdobramento que ela fez. Não é? Então, a água é um grande agente de reposição de fluido vital, né? Então, muitas vezes, não quer dizer que, nossa, então eu tive um contato com meu irmão, se eu tive muita sede, é porque ele não... Não, muitas vezes tá mal, meu irmão não tá bem. Não, às vezes é uma forma do teu corpo físico repor a energia desse desdobramento, né?
E aí, no caso, se isso se repetir, né? Toda vez que eu desdobro, eu tenho esse sintoma, ela procurar ajuda em algum centro. Para quê? Para que ela também eduque faça uma educação mediúnica e ela consiga também, porque às vezes a gente sempre pensa que o desdobramento só acontece, né, na hora que a gente está ali dormindo, mas às vezes tem pessoas que às vezes durante algum trabalho ela se desdobra, ela tem às vezes facilidade em desdobrar. Então ela precisa educar esse desdobramento. Só isso. Mas isso não quer dizer que o fato dela ter sentido sede, quer dizer que o irmão... Não, às vezes é só uma forma de... Tanto é que nós, nos trabalhos de assistência espiritual, estamos sempre com uma garrafinha de água ao lado. Por quê? Para repor os nossos fluidos, para estarmos ali saudáveis. Então, às vezes foi só isso que aconteceu. Mas se isso se repetir, se ela desdobra com muita facilidade, ela pode perceber se ela procurar um centro espírita, ou procurar algum meio que faça sentido para ela, para educar essa mediunidade e ela saber lidar também melhor com isso, né? Não, perfeito. Se desencarnar velhinho, sem andar direito, precisando de bengala, como que o espírito chega lá do outro lado, né? Então, dependendo do modo que a gente desencarna aqui, a gente continua no plano espiritual da mesma maneira? Então, essas limitações da bengala, de não andar direito, é do corpo físico, né? Como que ele vai chegar lá? Como que o espírito chega do outro lado? De acordo com o estado moral. Então, ele vai ficar lá de bengala e andando mal? Não necessariamente. Depende do quê? Do estado moral e se o espírito dele quer se manter naquela configuração de bengalinha. Né? Mas não que vai ter impedimento de andar ou vai andar com dificuldade, porque nós nos desprendemos do corpo físico, né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem, né? Porque assim, nossa, será que a pessoa que desencarnou, ela vai ficar sempre ali? Não, né? Isso é uma limitação do corpo físico, não do espírito. E retomar a atividade ali natural vai de cada um também, né? De se desprender, porque às vezes a gente desencarna e fica ainda muito ligado até a forma de pensar e de agir do corpo físico, penso eu, né? Me corrija se eu estiver errado. Porque às vezes se apega tanto com a enfermidade que ela já nem existe mais do lado de lá, mas a gente ainda continua reproduzindo, né? No corpo físico. Eu acho que é a cena do próprio André Luiz, né? Quando ele tá pensando novamente nas coisas que ele fez, que ele baixa o padrão vibratório dele, ele volta a sentir a dor, até fisicamente, né? Exatamente. Então, é bem isso que você falou. Depende do tempo que ele vai ter, do apego que ele tem ao corpo físico, porque aí ele vai sentir mesmo. Agora, se não, ele desencarna e essas sequelas, né, do corpo físico não reverberam no espírito, né? Então, perfeito. Às vezes muito pelo contrário, vai virar maratonista lá no plano espiritual. Mas aí vai ser como volitando? Volitando, eu imagino que lá vai ter tipo aqueles jogos do Harry Potter, né? Mais ou menos isso, né? Tipo, e sem vassoura, não precisa nem da vassoura. Né? Fiz um cantinho do meu filho aqui em casa, um retrato grande de quando ele era criança. Quadro esse que ele mandou fazer e tinha na casa dele. Coisas pequenas, quadro, suporte de incenso, vasos de planta que também trouxe da casa dele. Isso pode atrair ele para cá e atrapalhar a evolução dele? Então, o caso de guardar roupas daquele que partiu, objetos, lembrando, isso atrai o espírito, prejudica atraindo ou é saudável de alguma maneira? Então, aí tem várias questões, né? Então, assim, primeiro, como a gente falou, em que estado ele é apegado ou não a determinados objetos, né? Então, aí o espírito pode ou não ter o apego, mas principalmente do estado dela. O porquê que ela guarda esses objetos, né? Então, seria bem importante ela olhar e dizer assim, por que é que eu trouxe isso, né? Se é uma forma dela manter presente de forma saudável o filho dela que partiu, ela preencher esse vazio de forma saudável,
Não tem problema nenhum. É como a gente está falando, tudo é o estado interno da pessoa, não é o objeto em si. É qual é o sentimento que você vincula aquele objeto, ou a intenção pelo qual você guarda aquele objeto, que vai fazer com que reverbere na pessoa com quem você está se conectando em pensamento e em sentimento. Então, se ela guarda esses objetos como uma forma de integrar o filho ainda na vida dela, porque ele fez parte da história dela, mas o sentimento é saudável, é uma saudade saudável, não tem problema nenhum. Agora, se ele se o espírito é apegado à matéria, aí é uma questão do apego dele ao objeto. E vai ser indiferente de você ter algo ou não. Vai ser indiferente de você ter algo ou não. Não vai ser o objeto, é o estado dele lá do outro lado que está apegado. Então, independente de você ter objeto ou não, ele vai estar apegado aqui. Então, mas Érica, então eu não sei disso. Qual é o remédio? Prece, elevação, oração, amor, emanação de vibração de amor. Então, é aquilo que a gente fala, na dúvida, eleve seus pensamentos, eleve seus sentimentos, faça uma boa prece, né? Leia o evangelho e tudo se acomoda. E até mesmo penso assim que se ficar com atenção para os seus sentimentos naquele momento, né? Então, fala assim, eu entrei no quarto dele, vou ver os objetos dele. Que tipo de sensação vem, né? Exato. Será que é revolta com Deus? Será que, dizendo assim, ele tinha que estar aqui, não era para ser ele, né? Que aí acredito que se ele não estando equilibrado do lado de lá, ele pode sentir essas vibrações e até prejudicar, né? Por ele não sentir a força do amparo moral dela, né? Agora, se for assim, tá ali de encontro, abrir o quarto ali, tá vendo as fotos, tudo, e o sentimento que surge é de gratidão pelo tempo que conviveu, como você disse anteriormente, sim, né? Agradecendo a Deus o amparo, mandando vibração para que ele prossiga na jornada dele, né? De estudos e aprendizados, nas tarefas. Sim. Aí acho que não, se autoanalisar e percebendo algum sentimento de chamamento ou de revolta, sim, com as leis divinas e trabalhando, né? Trabalhando. Com a prece, o evangelho. Exato. E aí isso vai consolar a ela e a ele também, né? Eu tenho algumas mágoas de pessoas da família. Uhum. Sei que isso não é bom. Eu tento sempre perdoar. Eu rezo, mas não consigo esquecer. O que eu posso fazer? Perdão não é amnésia, né? Perfeito. Excelente. A gente pensa assim, perdoei, esqueci o que aconteceu. Não, isso é amnésia. O perdão é quando eu lembro daquilo sem esse sentimento de mágoa. Mas e agora? O que eu faço? Continue nesse processo de buscar. Por quê? Mas Jesus perdoava. Jesus nem se ofendia, meus queridos. Jesus não perdoava porque ele nem se ofendia. Então, o perdão é um processo, tá? Então, dizer assim, não, eu já perdoei. A pessoa fez, eu já perdoei. Calma. Respeita o seu processo, né? Respeita o seu tempo para que aquilo vá se dissolvendo de verdade. Né? Uhum. Pra gente não ficar assim, eu perdoei, mas não quero ver na frente, hein? Sim. Você não precisa conviver, né? Jesus traz, né? Amai os vossos inimigos, não é você conviver e andar de braços dados com quem você não tem afinidade. Mas é você acolher sem aquilo te fazer mal e você também não emitir essa vibração para o outro. Então, o que ela tem que seguir? Seguir nesse processo. Seguir perseverante nesse processo de buscar com que esse sentimento vá se dissolvendo até uma hora que ele se dissolve naturalmente, né? E respeitar esse processo com muita verdade, muita sinceridade e quando vier a mágoa, já que ela está sendo bem sincera com ela mesma, né? Buscar aquilo que eleva. Por quê? Porque às vezes, é o que eu falo, às vezes a gente está ali sentindo e a outra pessoa está plena. Isso só faz mal para você. Por isso que a gente fala que o perdão liberta. Porque liberta você e liberta o outro. Porque você se liberta desses sentimentos. Mas, claro, é um processo. Então, que ela mantenha aí perseverante que uma hora, perfeito, né? Então, ela não vai esquecer o que aconteceu.
Ela vai lembrar, mas aquilo não vai mais gerar nenhuma rusguinha, né? Aquele nozinho no peito. Nenhum desejo de vingança, né? Exato. Assim, a pessoa fez um mal pra mim. A partir do momento que eu já não quero mais retribuir o que eu recebi, eu já tá ótimo. Já tô avançando bem, né? Muito mesmo. Por qual motivo conseguimos com mais facilidade conviver com a tristeza do que com a alegria? Ou seja, se a tristeza chega e a gente acolhe, mas a alegria sempre traz uma desconfiança. É aquilo que eu falei, né? Às vezes, nós ainda temos alguns padrões que é como se nós sentíssemos culpa por estar alegre. Ai, mas tem tanto sofrimento no mundo e eu tô feliz? Né? Como assim? Não, né? Então, assim, por que a gente acolhe às vezes? Porque aí tem uma questão muito de padrão educacional, aquela coisa... Porque, assim, nós achamos que também nós só aprendemos através dos desafios, que nós só aprendemos na dor. Não, a gente também aprende no amor, né? Uhum. Então, assim, são esses padrões, essas crenças que às vezes estão muito enraizadas em nós, que nós nos culpamos por sentir alegria. Então, nós acolhemos melhor a tristeza, né? Por quê? Porque quando eu acolho a alegria, eu sou muito diferente de todo mundo. E eu não quero ser diferente, eu quero pertencer. Então, às vezes, para eu pertencer, eu fico ali, me colocando numa tristeza, né? Porque se eu falo que eu tô alegre, que eu tô feliz, mas como assim? Você tá alegre, tá feliz num mundo desse, né? Você tá numa roda de pessoa, tá todo mundo contando ali derrota, doença e tal. Chega a tua vez, você fala, vixe, eu vou ter que inventar uma aqui. Não é verdade? É que nem... Pra não ser excluído, né? Exato! É que nem quando, como você tá, às vezes, na sala de espera de hospital, você fala, ai, qual que é o seu problema? Ah, o meu joelho. Ih, minha filha, joelho não é nada. O meu joelho, isso, coluna... Então, vai competindo, né? Competindo para quem tem a dor maior, até porque, assim, muitas vezes também, através do vitimismo, nós temos alguns ganhos, né? Sim. De atenção, ai, me fugiu o nome de barganha. Sim, né? sim. Então, às vezes tem isso também. Então, quando você se põe alegre, com leveza, não tem ganho, porque você tá ali, você por você. Então, na verdade, nós temos os nossos desafios? Temos. Estamos em um mundo de provas e expiações? Estamos. Temos os desafios? Temos. Mas tudo é uma dualidade. Tudo é uma polaridade. Então, eu trago essas questões para a luz. Por que eu tenho que ficar só aqui na dor? Eu posso trazer para a luz. Então, essa questão de acolher mais fácil a tristeza, às vezes é uma questão de pertencimento, porque se eu sou alegre, eu sou diferente dos outros. Se eu estou feliz, eu estou diferente dos outros. Se eu estou próspero, eu estou diferente dos outros. Né? Assumir a prosperidade, eu estou diferente. Aí eu não seguro e volto. Então, é uma questão de padrão mesmo. E essa questão que você colocou, acho que muitas pessoas vão se identificar e nunca pararam para observar, né? Vamos dizer, se eu me mostro forte e bem, dificilmente eu vou ter o acolhimento. Eu vou ter que ser aquele que serve e acolhe. Agora, certo. Quando eu me coloco numa condição ali de coitadinho, de tristeza, de lamentar, a gente acaba se habituando com aquela comiseração, né? Uhum. Que às vezes nem é uma comiseração legítima, mas a gente se coloca numa posição de quem não tem que fazer o esforço de acolher, né? Eu sou o acolhido e tô no centro das atenções muitas vezes, né? E é por isso que muitas vezes, até inclusive, nós brecamos a nossa prosperidade. Porque a minha prosperidade traz responsabilidade. Quando eu tenho prosperidade, e eu tô falando não só da prosperidade espiritual, no sentido de doação da minha moral, do meu conhecimento, mas da minha prosperidade material. Então, por que nós enxergamos a riqueza como algo ruim, muitas vezes? Por quê? Porque nós não queremos ter a responsabilidade. Porque pensa, gente, essas grandes empresas, como elas são responsáveis por vidas, quantas famílias ali não fazem o seu ganha-pão? E olha, a minha liderança, o quanto impacta. Aí eu breco.
Por quê? Porque eu não quero ser adulto responsável. Eu quero ficar ali na minha criança, né? Só recebendo, só recebendo, só recebendo. Então, quando eu sou alegre, quando eu trago esse fluxo de vida para minha vida, eu tenho autorresponsabilidade. E aí eu fujo. E aí, às vezes, não é tristeza, é a autovitimização, né? Eu me põe ali como coitadinho, porque aí eu não tenho que entregar nada. É como você bem falou, Sim. Eu não tenho condições de entregar nada. Sim, sim. Eu só né? E então é isso também. Então a alegria, gente, a alegria não quer dizer que a pessoa tá alegre, ela é o patati patatá, que tá ali só na, não é isso. Mas aquela, sabe aquela força de vida, aquela pessoa que vai, que faz, que tá ali com leveza. Ela tem também as questões dela, mas ela tá sempre ali, então, porque ela já adquiriu a responsabilidade, ela entende que não é bem por aí, né? Então, assim, e muitas vezes o quanto eu breco a minha vida porque eu não quero assumir determinadas responsabilidades. De estudo, de tanta coisa, né? Tem uma pergunta que fizeram pro Chico Xavier, né? Ah, tantos anos de dedicação, tanto sofrimento, né, Chico? Como que você consegue e tal? Ele, eu sempre tive alegria, tive dificuldades no caminho, mas eu sempre tive alegria no dever cumprido. Então, às vezes, a gente acha que a alegria é outra coisa. Na verdade, é cumprir os nossos deveres, a gente já vai se tornar alegre, né? Porque aí, em outro momento, ele fala assim, eu, eu sou um espírito que tenho momentos de tristeza, mas graças a Deus eu não sou um espírito triste. Exato. Porque é aí, quando nós temos essa consciência do dever cumprido, que nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Porque nós confundimos muito o livre-arbítrio com a questão da escolha, né? Então, eu cumpro o meu livre-arbítrio quando eu faço o que eu tenho que fazer para a minha construção. Então, assim, eu sei que eu vou enfrentar chuva, ônibus lotado para ir para o meu trabalho da assistência espiritual. Mas eu posso escolher ficar em casa? Pode. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo? Poder, a gente pode tudo. Mas aonde eu exerço o meu livre-arbítrio, o que me constrói? Eu vou para o trabalho. Né? Então, eu não exerço o meu livre-arbítrio quando eu escolho sucumbir ao meu desejo. Né? Que Emmanuel fala, né? O quanto a vontade é diferente de desejo. A vontade é uma força direcionada para alguma coisa construtiva. O desejo é um desejo. Eu tenho vontade, agora eu vou pegar, eu tenho o meu colesterol tá alto, mas eu tô com uma vontade de comer 3 barras de chocolate. Aí eu sucumbo ao meu desejo. Vontade não. Vontade eu olho e falo, não, peraí, eu tô com o meu colesterol alto, até tô com vontade de comer chocolate, mas eu vou comer uns 70%, um chocolate 80%. Sim. Isso é vontade. É o adulto ali. É por isso que Emmanuel fala, né? Disciplina. Então, isso também, tomar suas escolhas de forma consciente, né? Consciente. E é isso que traz alegria. Porque você vira e fala, nossa, eu cumpri com aquilo que eu achei que era certo, com os meus valores. E isso traz responsabilidade, porque te traz uma exposição, né? Um posicionamento perante a vida. E não é todo mundo que quer, não. Por isso que muitos não ficam no espiritismo, né? Porque a gente não consegue terceirizar nossa responsabilidade, né? Exato. Não adianta a gente falar que é o governo, é Deus, é os anjos, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Exato. A esquizofrenia é uma doença física ou uma doença espiritual? Meu irmão era esquizofrênico e eu diria que fiz um cursinho básico de obsessão. Tá. Então, às vezes, a pessoa vê aqueles momentos de esquizofrenia e vê se é o espírito ali com uma obsessão, é espiritual, é físico. Tá. Primeiro, assim, a gente só pode denominar uma patologia mental como algo espiritual quando já foram descartadas todas as hipóteses físicas e clínicas. Então, assim, a pessoa, ela tá com depressão. É espiritual. Não, vamos fazer todos os exames clínicos, porque às vezes é uma deficiência de um
mineral no cérebro, né? Se eu não me engano, a deficiência de lítio gera depressão. Então, às vezes, ela precisa só... o meu filho é muito agitado, ele não para quieto. Será que ele tá com uma questão obsessiva? Não, ele só tem TDAH. Precisa só tratar o TDAH dele, né? Então, assim, antes de qualquer hipótese espiritual, não é acaso que a medicina e a ciência, né, estão aí. Então, vamos usá-las, né? Então, vai ao médico, busca todas as questões clínicas, né, físicas, né, da medicina. Inclusive, os próprios benfeitores espirituais falam, nunca deixem de passar pelos médicos, nunca deixem de buscar essa ajuda clínica, porque, gente, tudo que vem do conhecimento vem a nosso serviço da criação, então nada é por acaso. A ciência está aí para nos servir, até para a nossa evolução. Agora, fiz todos os exames clínicos, não tem nada, não tem nenhuma alteração física, não tem nada, aí nós vamos questionar a questão espiritual. Então, existem sim algumas questões mentais que são casos de obsessão? Existem. Bezerra de Menezes traz lindamente na loucura sob novo prisma, né? Até é uma indicação de leitura que ela pode trazer. Agora, o caso do irmão dela, eu afirmar que é um caso de obsessão, não sei. Por quê? Porque eu não sei se ele passou pelos exames clínicos corretos, como que era, como que não era. Agora, que há. E né? deixa eu te perguntar, então tudo bem, pode... E desculpa te interromper, e há os mistos também. O que acontece? A pessoa entra num processo obsessivo, né? Ela não tem nada. Ela entra num processo obsessivo e ela fica muito tempo num processo obsessivo e isso gera alteração física. Então, existem esses casos também que são os mistos, né? Então, era a minha pergunta. Era a sua pergunta? Ai, desculpa. Não, Nossa, então foi transmissão de pensamento, né? Pode acarretar, então, uma obsessão pode acarretar um problema físico e talvez a pessoa necessitar dos dois tratamentos, vamos dizer assim, dos dois tratamentos. E também, às vezes, nós sempre falamos da obsessão de um com o outro e nos casos de auto-obsessão, né? Que a pessoa, ela entra numa fixação mental tão grande que ela gera realmente a patologia para ela mesma. Ela nem tem um outro ser, espírito, outro ser agindo sobre ela. É ela agindo sobre ela mesma, né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem assim, investigar, né? E buscar o conhecimento para que aí tenha a direção mais correta, né?